Salmo 34, todos encontraram? Diz assim: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Diga amém. Não fecha a Bíblia não, vou fazer uma coisa bem expositiva hoje. Pode deixar até a passagem aí no Data Show, Rogério, por favor. Esse salmo foi escrito por Davi, autor de no mínimo 73 dos 150 salmos, né? Então ele é um grande escritor de salmos. E esse momento aqui, ele está se referindo à necessidade de adorar a Deus em que situação? A Bíblia diz, em todo o tempo. Eu digo em todo o tempo. É muito comum a gente adorar a Deus quando a gente está alegre, não é isso? Poxa, deu certo, aleluia. Né? Ontem eu vim de um casamento, estava lá o pessoal casando, casal feliz, apaixonado. Era glória a Deus para cá, aleluia para lá, era qualquer motivo, estavam chorando de emoção. Por quê? Porque estão casando. Então, naturalmente, glorificar a Deus nessas situações, né? É fácil e é importante. Não que não seja importante, é importante, mas é muito mais fácil. Quando a gente fala adorar a Deus em todo o tempo, vem momentos de dificuldade, vem momentos de raiva, vem momentos de ira, vem momentos de portas fechadas, vem momentos de situações constrangedoras, e aí Deus quer que nós o adoremos nessa situação. No momento onde a porta que a gente estava esperando abrir não se abre, no momento onde nós inocentemente somos vitimados e nos caluniam, nos ofendem, e como é que eu vou reagir? Quando o meu sonho, a minha expectativa se frustra, quando eu no ápice da minha saúde fico doente, o que eu tenho que fazer nessa situação? Eu tenho que correr atrás para sair daquela situação e voltar a um ambiente de conforto para mim. Mas ainda naquele momento de luta, eu preciso adorar ao Senhor. A Bíblia não nos ensina a sorrir o tempo todo. Ah não, eu sou cristão, eu tenho que estar sempre com um sorriso no rosto, eu tenho que estar sempre com a satisfação. As pessoas têm que achar que a minha vida é perfeita porque eu sirvo a Jesus, e Jesus é perfeito. Amém. O Deus que você serve é perfeito, amém, gente? Você não é e nunca será. Nunca será. Quando você morrer, aí você vai ter o seu corpo glorificado. Aí em outra esfera, em outra situação, você alcançará sim a perfeição em Cristo. Mas nessa terra, queridão, já era. Você não vai ser perfeito. Então você não tem o porquê, não tem a necessidade de demonstrar perfeição para os outros. Você tem que demonstrar fé para os outros. Mesmo em situações boas ou ruins. Mas é fé. Pô, lá, o irmão está triste. Mas ele está firme na fé. Olha a cara do irmão lá. Aquela irmã está abatida, mas ela está firme na fé. Imagina você estar passando uma luta, você perdeu um familiar, você sofreu uma frustração, você está triste, você está querendo chorar, você está mal. Você não está querendo ficar aqui pulando, já alegre, uhul, não, você quer ficar na tua. Mas mesmo assim, a sua fé em Cristo Jesus, ela permanece inabalável. Não podemos julgar ninguém pelo comportamento. Fulano está sorrindo, ele está bem. Fulano está chorando, ele está sem fé. Não. Sorrisos ou choros não são termômetros de fé. Mas o salmista, naturalmente você consegue concluir que Davi, ele está passando por um momento de dificuldade. Davi foi homem segundo o coração de Deus? Sem dúvida, está escrito. Davi foi um grande homem de libertação? Foi. Ele expulsava demônios através do louvor. Davi foi um grande gestor? Foi, porque Israel nunca cresceu tanto. Em toda a história de Israel, até os dias de hoje, nunca cresceu tanto do que no período do reinado de Davi, nem com Salomão. Salomão só administrou o que Davi fez crescer. Então Davi foi um excelente gestor, Davi foi um excelente adorador, ele foi um homem de Deus, um profeta, anunciou grandes coisas. O Salmo 34 tem uma palavra profética dentro da crucificação. Então ele foi um homem consagradíssimo a Deus, só que ele também pecou. Ele teve filho que molestou a filha, ele teve filho que tentou matá-lo, ele teve filhos natimortos que ao nascer morriam. Ele passou grandes problemas, mesmo com toda a credencial de ser quem foi. E nesse momento ele está passando por uma luta. Aí ele diz: bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Estou feliz, estou dando glória a Deus. Estou triste, estou murmurando. Estou entre os irmãos, estou na glória. Estou até falando em línguas. Mas quando estou na outra rodinha, os meus lábios são impuros, são malignos, eu murmuro da vida, eu falo palavrão, eu fofoco. Espera aí, o meu lábio, está escrito o meu lábio, o seu louvor estará sempre no meu lábio, na minha boca. Então, querido,
indiferente à situação que você estiver, glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor. Ganhou na loteria. Crente pode jogar? Não importa, dê um exemplo. Ganhou na loteria. Glória a Deus. Bateu o dedo mindinho na quina da cama, glória a Deus também. Não, não xinga não. Fala em línguas, glorifique a Deus. Está feliz, exalte, está triste, exalte. Você não precisa estar nem rindo nem chorando, mas esteja sempre louvando. Verso 2 diz: gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Qual é o motivo de glória? Qual é o motivo de glória? O Senhor. Aqui está escrito: gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Davi era rei, Davi era homem segundo o coração de Deus, Davi era o homem mais importante daquela época. E ele podia ser o quê? Um fanfarrão. Ele podia ser um soberbo, ele podia ser um arrogante, ele podia ser um cara... Quem aqui não conhece alguém assim? Que era gente boa, aí mudou de emprego, começou a ganhar mais, ficou bobão. Ou então era um cara maneiro, cresceu, arrumou um status maior, assumiu um cargo de maior status, ficou soberbo, passou num concurso, coitado, e aí está se achando. Ou então fez um pouquinho de fama, né? Já não cumprimenta as pessoas. Tem deixa eu ver um nome na teologia sistemática, a gente usa para idiota, né? Tem idiotas que às vezes são gente boas na igreja, viram obreiros, viram diáconos, viram evangelistas. Aí fala: não, agora eu sou diácono, sou evangelista da igreja, agora eu sou pastor. Grande porcaria, grandíssima porcaria. O que fez Lúcifer cair? A soberba no coração dele. Toma muito cuidado, querido, porque eu tenho absoluta certeza que Deus quer te abençoar muito. Amém? Gerencie bem as bênçãos do Senhor na sua vida, para que você sempre glorifique ao Senhor em todas as coisas. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Eu nunca vou me gloriar em mim, eu nunca vou me gloriar no que eu posso. O pastor Leonardo prega bem, o pastor Leonardo estuda. Não, nada disso, eu não prego nada. Não. É Deus que me dá a graça de pregar, é Deus que me dá a graça de pastorear uma igreja, é Deus que me dá a graça de respirar, Deus que me deu o emprego que eu tenho, eu estudei, eu corri atrás, etc. Mas mesmo diante de todo o preço que eu paguei, tudo que eu tenho hoje é graças a Deus. Não, a genética do pastor é boa, teve um filho lindo. Meu irmão, não, isso aqui é a graça de Deus na minha vida. Então eu tenho que gloriar sempre no Senhor por tudo que eu tenho. Glorifique ao Senhor por tudo que você tem. Não que você tenha que ser aquele autoflagelante dizendo: eu não sou bom, eu não mereço nada, eu sou incompetente, miserável. Não, você não vai ficar se humilhando. Você não precisa disso. Mas quando a soberba vier, aí você se bate. Quando a arrogância vier, você pode se dar um nocaute. Igual o apóstolo Paulo fala: de vez em quando a soberba até chegava perto de mim, mas vinha um enviado de Satanás. Olha que maravilha! Para me lembrar dos espinhos na carne que eu tenho e me colocar no meu lugar. Então os espinhos na carne, pessoal, não é um pecado necessariamente. Paulo tinha um pecado, ele tinha um espinho na carne. Não, às vezes era só recordação. Olha quem você já foi, um perseguidor de cristão, você já foi um pecador, você está vindo para o inferno. Pela graça você foi salvo e agora está soberbo? Toma cuidado. Então de vez em quando, o espinho na carne é nós nos relembrarmos de onde estávamos e aonde Deus nos colocou. E se nós estamos aonde estamos, a glória deve ser dada a Deus. Glórias a Deus pela sua vida. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. A Deus seja a glória pela sua saúde. Ao Senhor seja todo louvor pela sua família. Você é uma bênção. Você é inteligente, você é esperto, você é demais. Mas acima de tudo, o louvor seja dado a Deus. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Aí você dará testemunho. Engrandecerei o Senhor comigo e todos. A uma lhe exaltaremos o nome. Você vê que o foco da mensagem é exaltar e louvar o Senhor. E olha que coisa maravilhosa no verso 4. A reação, olha a consequência de quem busca a Deus. Busquei ao Senhor e Ele me acolheu, e Ele me abraçou, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Que bênção, queridos. Todos nós temos medo. Só eu que tenho medo aqui, os irmãos da igreja tudo corajoso. Não, todos nós aqui temos medos. Todos nós temos anseios, preocupações. E aí, pastor, o que eu faço para guardar meu coração desses medos? Busca ao Senhor.
Durante o mês de fevereiro, pessoal, agora, né, hoje é dia 29, agora em fevereiro, nós vamos fazer um mês inteiro voltado à busca do Espírito Santo aqui na igreja, amém, gente? Porque carnaval é festa da carne, né, carnavales, né, festa da carne, e nós vamos fazer uma festa do Espírito, nós queremos buscar o Espírito Santo, nós queremos orar mais do que o convencional, para que a gente vença esse problema da carnalidade. Estamos felizes que a Globeleza já chegou vestida esse ano? Já é uma vantagem, né? Daqui a pouco ela nem aparece mais sambando ali, né? Mas, enquanto isso, a gente vai vigiando, vai lutando, vai orando. Mas a Bíblia diz, busquei o Senhor e Ele me respondeu, e Ele me acolheu. Isso é importante ter no seu coração, buscar o Senhor. Porque a Bíblia diz em Jeremias 33:3, né? Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias diz também, 15, não lembro, 29, 15, 29, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós temos que ter essa premissa de buscar o Senhor acima de tudo. Eu vou entrar na faculdade, que curso eu vou fazer? Faça uma avaliação do seu perfil. Você já tem uma noção, mais ou menos. Você nunca gostou de matemática, não vai fazer matemática, química, física, não vai, engenharia, não vai, né? Nunca gostou de ler, não vai fazer direito, né? Mas antes de qualquer coisa, busca o Senhor e diga, Deus, é isso que o Senhor quer para mim? Todas as decisões que você for tomar na sua vida, busque a Deus, ore antes, faça o seu momento de consagração ao Senhor, busque a Deus, porque a Bíblia nos garante que Ele nos acolhe, que Ele nos responde e nos livra dos nossos medos. Nós vamos ter medos, mas o Senhor vai nos guardar de todos eles. Verso de número 5. Contemplai os seres iluminados e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Aqui é esse mesmo contexto. Qual é a coisa mais importante para a gente, pessoal? Basicamente, talvez seja a minha salvação. Amém. Né? A minha família. Amém. E passar vergonha é horrível. Sofrer vexame é horrível. Cadê o Deus dele que não guardou? Cadê o Deus dela? Né? Imagina para um rei, no caso Davi, a nação ruiu, a nação caiu, a nação foi tomada escrava. O medo de passar uma vergonha, o medo de ser humilhado. Ninguém quer ser humilhado. Ninguém quer passar a vergonha. E como é que eu faço para me guardar desse tipo de trauma? Quando eu me coloco na presença do Senhor. Deus, me guarda dos problemas, das tribulações. Isso não nos livra totalmente de tudo. Se você for olhar Jesus, Jesus sofreu, Jesus foi perseguido, mas Ele foi exaltado. Ele morreu na cruz, mas Ele ressuscitou e Ele foi exaltado. Talvez você possa até passar por um período de tribulação, mas aquele período de tribulação não vai envergonhar o nome do Senhor na sua vida, porque depois de um tempo você vai ser por Deus exaltado. Deus vai te colocar numa nova esfera para que você entenda que aquele período de luta teve um porquê. Para que você crescesse, para que você amadurecesse, para que você desse mais valor nas conquistas futuras, mas Deus não te humilhou. Deus não permitiu que você fosse envergonhado. Deus não permitiu que você passasse um vexame, porque o ciclo não se fechou. Em um determinado momento você pode sofrer, mas quando se concluir todo esse processo, Deus te dará a vitória. Essa é a nossa fé. Essa é a convicção que nós temos no Evangelho. O verso 6 diz, clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Que bênção! Não tem nem o que explicar aqui. Eu vou só ler de novo. Clamou o aflito, e ele está dizendo, clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Eu não sei o que se você está vivendo tribulação nesse momento, mas clame ao Senhor que Ele vai te livrar, em nome do Senhor Jesus. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Alguém citou essa passagem aqui agora há pouco, durante a ministração. Está aqui. Os anjos do Senhor acampam. A gente não tem essa brincadeira, pessoal, de anjo da guarda. Ah, não, cada ser humano tem um anjo da guarda, desde pequenininho. Irmão, eu não sei se Deus colocou anjos para me guardar desde o meu nascimento e até hoje são os mesmos. Para mim não vai fazer diferença nenhuma. Isso não me importa. Eu sei que Deus coloca anjos para me guardar, anjos para te guardar. Por quê? Porque Deus sabe a nossa importância. A gente tem filho, eu tenho um filho pequeno, eu sei a importância de botar ele para dormir de pijama. Para quê? Porque se ficar sem pijama, vem a muriçoca e dá, né? Fala, como é que eu guardo? Aí enrola, ele desenrola, ele tira tudo. Eu vou passar, sei lá, papel laminado nele.
Aí vai botando o pijama, aí mais apertadinho no pulso para não subir. Tem que guardar. Deus sabe as nossas deficiências, as nossas falhas, e Ele nos guarda. Quantas vezes você quase sofreu um acidente terrível? Quantas vezes você quase sofreu uma desgraça? Quantas vezes você quase foi de uma maneira errada, demitido na hora errada, e Deus te guardou para que não acontecesse naquele momento, porque Deus estava preparando outra... Deus nos guarda. E eu ouso falar com toda a fé que eu tenho, de que os maiores livramentos que nós já recebemos na nossa vida, nós não fazemos ideia que recebemos. Mas lá no céu a gente vai descobrir. No dia do juízo, que veremos a nossa história como um espelho, passando como se fosse um data show, né? Como é no Kairos, não vai ter tempo, vai demorar muito. Não vai demorar, vai ser assim. Nós vamos ver a nossa vida e veremos quantas vezes Deus nos livrou de acidentes e existem momentos que acontecem acidentes. Por quê? Porque Deus quer que chegue um momento que aconteça por um propósito maior. Mas Deus, enquanto aprouver o seu desejo, o seu desígnio, o seu propósito, a nossa história, Ele nos guarda, Ele nos livra. E coloca anjos para nos guardar. Verso 8 diz: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. A Bíblia diz em Malaquias, no capítulo 3, diz assim: trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, assim diz o Senhor, provai-me nisto, se eu não fazer abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Aí tem muito crente que fala assim: é o único momento na Bíblia que Deus fala, provai-me, provai-me. Deus em momento nenhum em toda a Bíblia fala, me prove. Aí eu vejo os caras fazendo isso para ganhar mais dinheiro no momento da oferta. Eu falo, cara, nem estudar o danado do livro que ele tem, ele faz. A Bíblia está dizendo no verso 8: provai e vede que o Senhor é bom. E eu não tenho que dar um centavo para provar. Eu não tenho que fazer uma oferta alçada. Eu só tenho que crer. Como que eu vou ver? Como que eu vou provar que Deus é bom na minha vida? É pelo tamanho da minha oferta? Não. É pelo tamanho da minha fé. Se eu busco ao Senhor, se eu bendigo a Deus o tempo todo, se o louvor a Deus está em meus lábios, se eu creio que Deus coloca anjos para me guardar, se eu busco a Ele, se eu estou aqui fazendo o que é justo, o que é reto, eu vou provar e eu vou ver que o Senhor é bom. Quantos podem declarar que o Senhor é bom? Você crê que Deus é bom na sua vida? Deus é bom na sua vida? Deus é bom? Eu acho que Davi foi simplório em colocar bom. Eu aqui colocaria perfeito, maravilhoso, colocaria aqui sublime. É muito mais que bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia, que nele se guarda, que nele confia. Né? Você pequeno, adolescente, criança, está com medo à noite, se refugia dentro do cobertor, ou então no meio da noite acorda, vai para a cama do papai e da mamãe, se guarda ali. Aí a gente vai ficando mais velho, vai vendo que o cobertor já não é suficiente, e a gente tem que se refugiar de verdade. Aí a gente vai para o pé da cruz, a gente dobra o joelho. E quantas vezes não foi assim comigo? Eu não sabia nem o que orar. Ficava de joelho: Deus, eu já entreguei o meu caminho ao Senhor, confio em Ti, sei que o mais o Senhor fará. Mas o Senhor sabe melhor do que eu. Tu és onisciente, Tu és onipotente. A minha vida o Senhor sabe melhor do que eu o que está acontecendo. Eu só estou aqui para declarar que eu me refugio em Ti, que eu descanso no Senhor. Não sei o que falar. É o Senhor na minha vida. Me entrego, me entrego. Tem momentos que oro 1 hora, é uma maravilha, vai vindo palavra, vai vindo pessoas, rosto, e vai intercedendo, e tá maravilha. Mas tem hora, não tenho o que falar, mas eu entro na presença de Deus. Entre na presença do Senhor. E deixe o Senhor entrar na sua presença. Porque você não precisa necessariamente do melhor ambiente para ter comunhão com Deus. O ideal é num ambiente restrito, sozinho, né? Confortável. Não, mas dentro do ônibus, dirigindo, na sala de aula, em casa. Esteja conectado com Deus o tempo todo. Se refugie em Deus o tempo todo. Verso 9: temei o Senhor, vós e os seus santos, pois nada falta aos que o temem. O que você precisa? Eu não sei, mas eu creio que não vai faltar.
Isso não tem nada a ver com essa teologia da prosperidade que ensina que todo mundo vai ser rico porque Deus é dono do ouro e da prata, etc. Não, não é essa besteira, estou falando sério. Tem momentos que você precisa de um acalento, de um abraço, de uma palavra de amor. Tem momentos que você está enfermo e precisa de saúde. Tem momentos que é dinheiro, você está com dívida, você precisa de grana, precisa de um aumento salarial, você precisa de uma vitória na justiça. Eu não sei o que você precisa, mas se você temer ao Senhor, o que é temer a Deus? Não é ter medo de Deus. Temer significa respeitar a Deus. Como que eu respeito a Deus? Cumprindo seus mandamentos. Não os mandamentos da religião, que são muito penosos, né? São muito difíceis e quase inexequíveis, né? Se você ser um religioso perfeito. Então, esquece a religião. Vamos para o Evangelho. Como é que eu faço para temer a Deus? Quando eu amo a Deus acima de todas as coisas, com toda a minha sabedoria, com todo o meu entendimento, com toda a minha força. E quando eu amo o próximo como a mim mesmo. Quando eu vejo alguém precisando de ajuda, e ajudo. Quando eu vejo alguém falando mal de mim, e eu retribuo, orando por ele, abençoando ele. Quando eu passo por uma situação que naturalmente a sociedade me ensinou a manifestar o meu lado carnal de ira, e pelo contrário, eu manifesto uma visão pacificadora e amorosa, eu estou temendo a Deus. Quando eu vejo o pau quebrando, e eu não questiono Deus, dizendo assim, Deus, por quê? Mas eu digo, Deus, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Eu não estou entendendo, mas eu estou crendo. Eu não queria que acontecesse, mas seja feita a tua vontade. O meu mestre lá no Getsemane passou a mesma coisa. Quem sou eu para não passar? Eu não quero morrer na cruz, mas que antes seja feita a tua vontade, Deus. E Jesus obedeceu. Ele temeu ao Senhor e nada faltou. E nada vai faltar para a sua vida. Nada vai faltar. Mas cuidado, porque o diabo, ele é um conselheiro extraordinário. O diabo para dar conselho é muito bom. Dá para nascer um conselheiro melhor que o diabo entre nós. Tirando Deus, obviamente. Mas entre nós, assim, é Satanás. Porque ele sabe a hora certa de falar a coisa errada no nosso ouvido. Mas é na hora. Na hora que a gente vem aquele desejo carnal no coração, o diabo já vem assim, ó, faz isso. E o conselho do diabo cria, engrossa o caldo, dá volume no nosso desejo, que naturalmente, a gente nem precisava dele, mas já vem e fala, quer saber? Pisou no meu calo. Quer saber? Quer saber? Deus que me perdoe, mas Deus me conhece, Deus sabe as minhas falhas, e a gente usa um montão de muleta, de graça, né? Para pecar, e aí esquece o temor ao Senhor. Tema a Deus, querido, tema a Deus, tema a Deus. Os leõezinhos sofrem necessidade, passam fome, porém, os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Você pode pensar em vários contextos. Leãozinho aqui, por ser um contexto histórico de Israel, que era um animal comum, né? Nos desertos de Israel, acontecia muito, tinha muito. O agressivo, o mal, ele pode ter sua necessidade, pode passar fome. O ímpio, ele não é pleno. Quantas pessoas ganham muito mais que você e são infelizes na vida financeira? Tem casais que você olha assim, poxa, que casal bonito, por fora, mas é infeliz. Você olha uma pessoa com bom emprego, com bom status, fala assim, fulano, tá benzão na foto, né? E tá triste. Às vezes você ganhando bem menos, com um emprego bem menor, você está muito mais realizado. Por quê? Porque a realização do ser humano está em algo que a humanidade não pode nos dar. Você pode ter um carro maravilhoso hoje, que em um ano esse carro já é comum. Eu conheço pessoas que já falaram isso para mim, já namorei modelos maravilhosos. Depois de um tempinho eu enjoava. Aí um homem hétero, olha assim, como é que você enjoa de um modelo bonita, rapaz? Você é gay? Né? Natural, a gente já vai assim. Não, por quê? Porque o ser humano, ele enjoa rápido. A gente se dissacia rápido. A gente muda de meta com muita facilidade. Se eu não tiver Cristo, eu não consigo firmar raízes nas minhas satisfações. E é por isso que tem pessoas que abandonam sonhos, projetos, ideais, etc, etc. Por quê? Porque não se satisfaz. Passa necessidade. E passar necessidade não é abrir a geladeira e não ter comida, mas é botar a cabeça no travesseiro, fazer uma autorreflexão da vida e não encontrar felicidade nela, mesmo tendo uma geladeira cheia, mesmo tendo o carro do ano, mesmo tendo uma conta bancária igual a do missionário Roberto. Amém? Você está prestando atenção em mim que está aí ninando o hotel? Não. Você pode ter 2 empregos igual o Gilead,
e mesmo assim não está satisfeito. Por quê? Porque se você não tiver Cristo, se você não tiver uma satisfação que vem dos céus, você vai estar incompleto. E assim são as pessoas. Quantos atores, atrizes de Hollywood, não vamos longe, aqui no Brasil, nossos atores globais, não sei como é que fala, os da Record, às vezes caem nas drogas, no fumo, na bebida. Por quê? Mas não tem fama, não tem dinheiro. Claro que não são todos, obviamente, mas tem alguns, mesmo com tanto status, por que entram nessa necessidade? Porque não são completos em Cristo Jesus. E aí diz mais, verso 11: Vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Aqui Davi fala como basicamente um sacerdote na nação. Quem é o homem, verso 12, quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Primeira dica, refreia a sua língua. Diga aí, refreia a língua. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Diga, aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procure a paz. Diga, procure a paz. Empenha-te por alcançá-la. Eu tenho que procurar a paz e empenhar, porque não é mole não. Os olhos do Senhor repousam sobre o justo. Diga amém. Amém. Justificado, pois, sois pela fé em Cristo Jesus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Você foi justificado em Cristo. Os olhos do Senhor estão repousando. Provérbios 15:3 diz: os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Aqui é os olhos no sentido de monitoramento. Deus vê tudo mesmo. Tudo. Nesse texto que a gente leu, quando fala repousa, é um olhar de carinho. É engraçado, o meu relacionamento com Deus aumentou demais depois que eu virei pai. É incrível isso, né? Quem é pai e mãe me entende melhor, né? Porque todos os exemplos que eu vejo nesse contexto, eu me vejo no Henrique. Ele está dormindo, aí eu fico lá, olhando, namorando ele, assim, fico olhando ele, dormindo lá. Meus olhos estão repousando nele. E você está enroladinho, que ele vai tirar a coberta. Vê, será que eu acordo ele para dar água? Acho que eu vou dar uma aguinha para ele. Fica ali. Tá. Repousa. Os olhos de Deus repousam sobre o justo. Você tá, às vezes nem está pensando em nada. Você está aqui, de bobeira. E Deus está te olhando com carinho. Deus não está assim, vai, peca aí que eu estou olhando, mané. Não. Deus está te curtindo. Você já imaginou Deus te curtindo, te olhando assim, falou, pô, eu amo essa minha filha. Olha esse jovem aí. Tenho o maior carinho por ele. Ele nem imagina. Os olhos do Senhor repousam sobre você. Ai, Jesus, Deus é bom, né? Vamos embora. Ah, me perdi. Cadê? A gente tem qual aqui? Vai, 16, pronto. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para extirpar da terra a memória. Davi era apelão, né? Davi, enfim. Aqui ele vai dizer justamente o antagônico ao 15, né? Não peque, porque Deus não gosta disso. Clamam, 17, clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Ele está reiterando o que a gente já falou anteriormente. 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Aqui está o quê? Os constritos, melhor. Contritos de espírito é melhor que espírito. O espírito oprimido tem uma conotação um pouco negativa, né? Uma conotação ruim. Mas os contritos de espírito são as pessoas amorosas, as pessoas que veem a injustiça e se incomodam com aquilo, as pessoas que buscam praticar o que é correto, não só para aparecer para os outros, mas porque realmente é o correto a se fazer, né? É os que veem Tem gente que às vezes liga a televisão, vai ver, teve uma chacina na escola tal, 20 crianças morreram. O cara olha assim, não sente absolutamente nada. Caiu o avião da Chapecoense, matou o time inteiro, jornalista, o cara olha assim, não sente, ele não se compadece. Não tem nenhum parente meu lá, né? Vê uma situação ruim, vê uma notícia dizendo que teve um terremoto em outro país, ou teve um tsunami. Não tenha compaixão pelo próximo, porque o próximo é um distante. Deus está perto dos que têm um coração puro, dos que têm um coração bom, dos que são contritos de espírito. Deus está perto. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Diga amém. Tá claro.
Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todos os livra. Escreve isso na parede do seu quarto, no teto. Quando você acordar, você olha, poxa, passo por luta. Não, mas Deus vai me livrar de todas. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Engraçado, tem nada a ver com nada essa frase aqui dentro, né? Nada. Está falando, então o justo ele não pode quebrar uma perna? Todo mundo aqui já quebrou algum osso, né? Brincando, jogando bola, andando de bicicleta, praticando esporte radical, se lascou, quebrou, né? Sofreu um acidente, foi atropelado, sei lá, quebrou. Mas essa é uma referência de Cristo na cruz do Calvário, aonde Cristo foi esbofeteado, cuspiram na cara dele, colocaram a coroa de espinhos, rasgaram Jesus, furaram suas mãos e os seus pés, transpassaram uma lança no seu abdômen, na sua barriga, mas nenhum osso de Cristo foi quebrado. Era comum, durante as chibatadas e o espancamento, ossos serem quebrados. Jesus não teve nenhum osso quebrado. E se cumpre essa palavra aqui. Foi lançada dentro desse contexto, um pouco até desconexo, mas eu entendo que essa palavra entrou aqui até para dar um peso de validação na importância do Salmo 34. Para a gente entender que realmente os olhos do Senhor repousam sobre o justo, que Ele está perto dos contritos de coração, que Ele responde e livra todos da aflição, a ponto de, olha, eu estou dando uma profecia messiânica, no meio de tantas promessas para você, eu estou dando uma promessa para Jesus. Até Jesus foi contemplado nessa profecia do Salmo 34. Tremendo isso, até arrepio aqui. Verso 21 e 22 vão acabar, né? O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. A maior palavra de todas é o verso 22. Porque essa condenação, queridos, é a condenação da nossa alma, indo para o inferno. Se você quiser entender melhor, assista nosso canal lá no YouTube e veja o que significa o processo de condenação da sua alma, né? Deus nos livra da maior tragédia que poderíamos ter. Eu fico triste quando eu vejo uma criança que nasce com alguma deficiência. Eu fico triste, poxa, nasceu sem um bracinho, ou nasceu cego, ou anicéfalo, poucas horas depois morre. Eu me compadeço, né? Eu fico triste, eu fico mal. Eu vejo quando uma pessoa de 15, 16 anos sofre um acidente. Eu já tive um primo, 16 anos, que faleceu num acidente de carro. Estava voltando da boate com os amigos, tomou uma coisinha ou outra, tomou mais do que uma coisinha ou outra, né? Todo mundo ali, os amigos novos, bêbado, jovem. O carro capotou, bateu num poste. Ele morreu, outro amigo morreu. Outros dois foram amputados, perderam um pedaço. Aquilo é uma tragédia. Quando você vê uma pessoa de bem sofrendo, quando você vê uma criança passando fome, tem muitas tragédias, irmãos, nessa vida que acabam com nossa semana, acabam com o ano, igual o final do ano. Não tem como o final do ano ter sido bom depois do avião cair e matar tanta gente. Aí teve o jogo da amizade essa semana, eu assisti no jogo e chorando assim. E pá. Aí vi no Facebook, não sei quem viu, acho que a esposa ou a irmã de um jogador que faleceu pediu pro Galvão narrar o gol do título do jogo que não houve. Aí eu fui assistir o Galvão narrando, comecei a chorar, falei, puxa vida, um pai de família que deixou o bebê pequeno, morreu. São tragédias, irmãos, que não tem o que fazer, a não ser pedir consolação do Espírito Santo. Mas mesmo que uma pessoa tenha tido uma vida ruim nessa terra, ela indo para o céu, tudo valeu a pena. Tudo. Saindo, minha vida na terra não foi boa, que pena. Mas foram 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 anos de tristeza. Mas é uma eternidade com Cristo na glória, que compensa todas as mazelas que a gente passar aqui. Por mais que enquanto estamos aqui, a gente acaba não tendo muito prazer nisso. Falar, não, o que adianta? Estou mal aqui. Não, eu quero o melhor dessa terra, eu quero dinheiro, eu quero poder. Os pastores estão me ensinando isso. Não, calma, vamos para a Bíblia. O mais importante é nós sermos livres da condenação do inferno. Porque não adianta nada, é a parábola do rico, e Lázaro diz isso. Teve tudo de bom nessa terra, mas padeceu e foi para o Hades. E lá no Hades pede para esse mendigo que não teve nada na terra, refrescar um pouquinho a minha língua, com uma gota de água que seja. O mais importante é essa palavra do verso 22. E nenhum dos que nele se refugiam será condenado. Ninguém será condenado ao inferno, à segunda morte, à ira de Deus. Mas vamos para a glória.
Eu desejo a você uma vida de sucesso nessa terra. Mas antes de uma vida de sucesso nessa terra, eu desejo a você a sua salvação eterna. Mais importante, talvez se a gente não morrer, falar quantos milionários tinham na ITM, falar só 2 ou 3, só o Flávio mais 2. Tá bom, eu não ligo. Mas se eu chegar lá no céu e ver todo mundo, cara, falar, pô, de Deus, tamo junto. Cadê o Luciano? Eu não vi. Aí não, estava ali conversando com o apóstolo Paulo. Vem cá, não me assusta não, vem cá. Cadê o Juan? Tá fazendo mudança no céu com a galera lá. Cadê o Juan? Não, o Juan não chegou porque ele deu uma dormida na pregação, ele deu uma cochilada ali que o pastor viu. Pá, então, beleza, mas tá aqui. É isso que eu quero, galera. Que Deus nos salve e não nos condene. Amém? Deus abençoe a sua vida. Vamos orar.